Qual é a cara da diversidade? Se o seu olhar muda, o mundo muda. Chegou a hora da virada da diversidade. Acesse agora pontosdiversos.org e faça parte. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. A gente não sabe o horário que vai ser disponibilizada a nossa entrevista, então já vou oferecendo, né, todas as possíveis saudações, né? Que eu esqueci a palavra agora, mas então. Nós estamos com... Essa é mais uma entrevista, né, da nossa Virada da Diversidade, uma campanha da Pontos Diversos que está proporcionando o diálogo sobre diversidade e inclusão. E pensar sobre isso é também pensar sobre soluções para um mundo mais diverso e mais inclusivo. Hoje nós temos aqui Fred Alecrim, Renata Martorelli, Luiz Henrique, como os nossos, os meus parceiros de tela, né, para a gente fazer esse diálogo. A Pontos Diversos é um lugar, né, que tem a intenção sempre de promover a inclusão e o acesso, e sendo assim, a gente vai começar pela nossa audiodescrição, para que a gente possa proporcionar à comunidade cega de entender o cenário que nós estamos aqui. Então, eu sou Carolina Barreto, sou uma mulher negra, tenho um cabelo ondulado, preto, que está na altura do queixo, estou usando aqui uma blusa mostarda, que é uma variação do amarelo. Atrás de mim tem um cenário com uma janela de vidro, uma cortina, né, que está entreaberta. E o meu vidro aqui dá para ver um pouco do reflexo da paisagem, que está um céu assim relativamente azul aqui em Salvador. Então, eu vou passar para Fred, para que ele possa fazer a sua audiodescrição, para que a gente possa continuar. Oi, Carol. Oi, Luiz. Oi, Rê. Tudo bom? Muita honra estar aqui. Eu sou fã da Pontos Diversos. Eu me chamo Fred Alecrim. Eu sou uma pessoa assim, que é apaixonado por tudo que vocês fazem. Eu sou um homem branco, sem cabelos na cabeça, também conhecido como careca. Tô com barba por fazer hoje, camisa branca. Atrás de mim tem uma parede branca com uma separação em prateleiras de madeira, que tem uns livros, eu gosto muito de ler. Entre esses livros também estão os livros que eu escrevi 4 livros, eles estão ali também. E tem também uns bonequinhos que eu gosto, do Fred Flintstone, tem a ver com o meu nome, e da Disney. Obrigada, Fred. Eu vou chamar a Renata para também fazer sua audiodescrição, que na sequência já pode convidar a Luiz. Ótimo, obrigada, Carol. Um prazer, Fred e Luiz, estar dividindo esse espaço com vocês também. É uma honra, Fred, ter você aqui. Você é um dos nossos parceiros que mais nos inspiram. Muito obrigada. Então, eu sou uma mulher de 46 anos, tenho a pele branca, estou usando um batom rosa, um meio nude, com um óculos transparente. Tenho meu cabelo raspado também, uma tatuagem na cabeça com o ideograma de uma mandala, com o ideograma do amor no centro. Estou com uma blusa estampada, florida, nas cores de verde, rosa e bege, e um colar bege também. Ao fundo, uma parede branca. Luiz, passo a bola para você. Olá, pessoal. Como já me apresentaram, meu nome é Luiz, eu sou intérprete de Libras, sou um homem branco, uso óculos de acetato, tenho um cabelo curto, a barba por fazer, a camisa preta e atrás de mim tem uma parede branca. Muito obrigada a todos pelas apresentações. Agora, com certeza, fica muito mais fácil, né, de todos poderem acompanhar nossas imagens e os nossos áudios. E aí, a nossa linguagem de Libras garantida pelo nosso intérprete Luiz. Renata, quero convidar você para apresentar o nosso companheiro aqui
muitas horas, né, de consultoria, de apoio, que é o Fred. Por favor. Claro, mas antes de apresentar o Fred, já passo a palavra para ele, eu quero explicar para todos que nos ouvem o que nós estamos fazendo aqui. Então, hoje, na nossa entrevista, nós estamos aqui para apresentar a virada da diversidade, para convocar todas as pessoas que acreditam que é possível ter um mundo diferente, um mundo melhor, mais justo e sustentável. Cada pessoa, organização, cada empresa, ela se posiciona de acordo com seus propósitos, com a sua cultura e com as suas experiências. E nesse ciclo de entrevistas, nós convidamos pessoas incríveis, parceiros de vida e de causa, para falarem de que lugar elas estão e o que elas estão fazendo para mudar o mundo. Para saber um pouco mais do que a Pontos Diversos faz, eu aproveito e convido cada um de vocês para que acessem o nosso site. Entrem no www.pontosdiversos.org e também nas nossas redes sociais. Lá vocês podem conhecer diversas formas de fortalecer e de valorizar a diversidade. Vocês podem fazer doações, contratar os nossos serviços esses de aprendizagem profissional. As empresas podem conhecer uma avaliação e uma proposta incrível de uma jornada para promover diversidade e inclusão nos ambientes empresariais. Vocês podem também aderir ao Clube da Diversidade, usufruindo de conteúdos e de produções super importantes para você se atualizar e saber se posicionar com propriedade das pautas de diversidade e inclusão. Enfim, existem muitas formas possíveis e aí eu convido vocês para acessarem o nosso site e conhecerem as outras da Pontos. Mas aí, Carol, eu gostaria de passar a bola para Fred. Eu vou pular essa parte da apresentação formal e eu gostaria de passar para ele a palavra, porque ele faz isso melhor do que ninguém. Então, Fred, a palavra para você e vai junto da pergunta. De que lugar e o que você anda fazendo para mudar o mundo? Bom, eu acho que eu posso fazer muito mais, tá? Eu me questiono muito isso. Percebi o quanto é importante a diversidade, primeiro inconscientemente, e depois quando a gente começa a estudar mais, a conviver mais, a gente vai vendo como é importante a diversidade na nossa elevação de consciência. Então, tem muita coisa que você não percebe simplesmente porque o seu viés não te permite observar e enxergar o que está acontecendo ao seu redor. Simplesmente porque a nossa tendência é de se aproximar, de se conectar com pessoas parecidas. Não só parecidas em crença, em valores, porque isso é fundamental, mas parecidas, muitas vezes, socialmente, esteticamente, ou de algum lugar de privilégio, né, como o que eu percebi, né, com o passar do tempo, que é o meu lugar, né, como homem hétero, branco, que teve muito acesso a coisas que a maioria, infelizmente, da nossa população não tem. E aí, percebendo isso, e dentro de casa, ao ter, além da minha esposa, 2 filhas, eu comecei, por exemplo, a ter muito contato com um dos pontos, que é o olhar da mulher sobre alguns aspectos, né? E aí eu vi o quanto eu era machista, e não estou dizendo que eu deixei de ser completamente, eu acho que é um processo de desconstrução sempre, mas respondendo no primeiro momento a tua pergunta, o que é que eu tenho feito primeiro é escutado muito, tentado entender muito, porque só com conexão, com o ouvir e se conectando, a gente consegue entender realmente o ponto de vista e se criticar, né? Então, a primeira olhar é para dentro nesse aspecto. Então, coisas simples, né? Como como a gente foi educado dentro desse ambiente aí de iguais, né? Vamos dizer assim, e que nos impede de observar e de perceber certas injustiças, certas dificuldades que a gente acha que não existem, né? E que, na verdade, existem sim, e o que a gente precisa é se conectar com esses outros olhos. Casa, né? Assim, aqui, eu faço café da manhã todo dia, de manhã cedinho, e assim,
eu viajo bastante. Numa dessas viagens, eu cheguei muito tarde, e aí eu pedi para minha filha, falei, faz o café amanhã, porque eu vou chegar tarde, não vai dar para fazer o café. Só que eu acordei, quando eu acordei, o café já estava pronto. Eu cheguei para ela e disse assim, filha, que massa, você já pode casar. E aí eu ouvi do lado de lá assim, que casar, que machista isso. Eu falei, poxa, mas não é isso? Eu falei, não, pai. Eu falei, como é que eu digo? Que massa, já pode morar sozinha, né? Então, coisas como essa, que parece ser muito um pequeno detalhe, mas são mensagens que vão mostrando que o nosso viés, ele precisa ou mudar, ou ampliar, e daí a importância da nossa bolha, ela ser ampliada e a gente trazer cada vez mais pessoas diversas em todos os sentidos, para que a gente olhe para o mesmo mundo com olhares diferentes, cada um com o seu ponto de vista, e que a gente construa uma inteligência coletiva onde cada um possa perceber aonde pode tornar a vida do outro melhor, trazendo mais acesso e mais oportunidade. Então, esse é um dos pontos, e eu tenho esse privilégio de ter 3 mulheres em casa que me ajudam nessa questão, por exemplo, do machismo. Dos outros olhares, né, que a gente pode trazer, por exemplo, na empresa, a gente está num desafio muito grande de aumentar a diversidade na empresa por 2 aspectos. Um, a questão humanitária, de ter uma empresa mais justa, que dê espaço e oportunidade para as diversas pessoas. Por outro lado, porque a gente também percebe que isso é bom para o negócio. A diversidade dentro do negócio traz muito mais oportunidade de crescimento, de faturamento e de resultados, porque olhares diversos, a gente consegue ter uma amplitude de solução que impacta muito mais gente, porque a gente tem gente diferente olhando o mesmo problema. Então, a gente tem uma solução mais completa, né, e não limitada simplesmente naqueles vieses, né, de 2 homens brancos que estudaram na mesma escola, que têm o mesmo nível social, etc, etc. E aí a gente começou a perceber isso, e o primeiro passo que a gente deu para poder ser uma empresa que não só fala sobre isso, mas age sobre isso, foi desenvolver um projeto chamado ECO, chama Evolução de Consciência. Esse projeto ele teve 2, 3 encontros por mês, onde a gente trouxe pessoas que são referência e são pessoas que nos inspiram nos diversos temas. A Renata, da Pontos Diversos, falou com a gente sobre diversidade, nos ensinou muito, ampliou muito a nossa consciência sobre essa temática. Depois do papo com ela, várias ações internas foram desenvolvidas. A gente teve o Paulo Rogério para falar de antirracismo, a gente teve a Dani Junco para falar de antimachismo, a gente falou sobre comunicação não violenta. Então, vários temas que a gente vai trazendo, que são fundamentais para que a gente comece, através da inteligência do outro, através do olhar do outro, a gente consiga ser tocado e consiga evoluir a nossa consciência para entender que o nosso ponto de vista não é único e ele precisa ser somado a outros. Que como, e principalmente para promover diálogos, que é o que vocês estão promovendo aqui com a virada da diversidade. O Sócrates, ele dizia, né, tem uma frase dele, entre várias, né, que eu gosto muito, filósofo, que a melhor maneira de pensar, né, a melhor maneira de raciocinar é o diálogo, né, porque você tem o diálogo, né, que são mais de uma pessoa com suas inteligências trocando ideias, e aí a partir dali sai um conceito de inteligência coletiva, né, e esse projeto ECO é exatamente isso, a gente traz outras inteligências para somar com as inteligências que a gente tem dentro da empresa. A partir daí, então a gente teve o ECO o ano todo, e sempre que termina uma sessão, a gente dispara para toda a equipe, diante do que você viu hoje no papo com a Renata Martorelli, da Pontos Diversos, que ações você recomenda que a gente comece a fazer amanhã aqui na empresa? E aí eles respondem, e a partir daí a gente vê quais são aquelas que a gente consegue realmente realizar, para que a gente tenha um começo, meio e fim, e as pessoas percebam que a gente está evoluindo. Uma outra coisa foi na parte de recursos humanos. A gente contratou um agente de diversidade e inclusão. O Zene, ele é responsável exatamente, embora a gente seja uma empresa pequena, a gente já está muito preocupado para que a gente cresça com representatividade, que as pessoas olhem para as fotos da nossa equipe e dizem assim, caramba, como eles têm aqui diversidade, né, em todas as áreas, né, não só em vendas, mas na área de tecnologia tem mulheres, né, na área,
que é uma área muito masculina, por exemplo. E aí você vê lá os recortes, né, de raça, de gênero, PCDs, né? Então, você tem tudo lá. Então, é isso que, com a contratação dessa pessoa, a gente está buscando. Então, ele está buscando, dentro do nosso processo de recrutamento e seleção, ele tem um foco que é aumentar a nossa diversidade. Então, resumidamente, no campo pessoal e no campo profissional, é mais ou menos isso que está acontecendo. Ainda tenho aquela sensação de que preciso e posso fazer mais, mas aí quando a gente vai se conectando, né, com pessoas tipo vocês, assim, massa, o próprio Zene, quando chegou também, ele já vem cheio de ideias, aqui em casa, e os contatos que eu faço, que graças a Deus são, né, bem diversos, aí a gente vai aprendendo mais, vai vendo também outras formas de poder contribuir, e contribuindo para o mundo, a gente está também contribuindo para a gente mesmo, se tornando um ser humano melhor, que é isso que eu tento, né, ser um pouquinho melhor, porque, assim, coisas que antes eram comuns e normais, desde a época da escola, depois que você amplia as suas amizades, amplia a diversidade da empresa, você começa a ver, caramba, não acredito, eu falava aquilo e achava normal, eu fazia aquilo e achava normal, nossa senhora. Então, você passa por um momento primeiro de, meu Deus, e aí depois você vai evoluindo e deixando de fazer aquelas coisas, mas primeiro tem que vir a consciência, por isso que eu falo muito de evolução de consciência, porque uma coisa é ser preconceituoso, outra coisa é ter um viés, né, limitado, e através da consciência você melhora a sua visão, né? Então, eu acredito que eu me encaixo nesse segundo ponto aí, eu ainda preciso enxergar mais, ter mais amplitude de visão, e é isso que eu busco, para a partir daí enxergar o que eu não estou conseguindo enxergar. E, Fred, eu queria que você também nos contasse, porque nós acreditamos muito nessa perspectiva de ampliar a consciência de fato, porque isso que você traz, de uma coisa é você se posicionar de uma maneira onde você foi ensinado, você ouviu, você tem, né, toda uma cultura que reforça esse padrão que é dominante e que a gente naturaliza, né, todas as violências, as agressões, as pequenas ações cotidianas, né? E outra é quando você toma consciência e passa a aí transformar isso numa atitude diferente, né? Para que isso seja transformador e a gente evolua juntos. Então, eu queria que você falasse um pouquinho onde que nos seus livros você traz esse viés, você consegue proporcionar, né? Que uma frase que a gente encontra muito em todas as empresas que atuam com diversidade e inclusão, que elas falam da perspectiva de serem melhores para os negócios, para as pessoas e para o mundo. Eu queria que você falasse um pouquinho dos seus livros e a importância que eles têm sobre essa interseccionalidade de setores que são importantes também a gente falar sobre esses temas. Não, sem dúvida. Não, e como isso é bom, né? Eu acho que se não tivesse tudo isso acontecendo na minha vida de evolução, eu acho que eu não estaria 25 anos casado com Fabiana, né? Porque a pessoa que casou com ela é totalmente diferente, né? Então, se ela continuou comigo é porque eu evoluí. Talvez se eu não tivesse evoluído, ela não continuasse comigo, né? Então, assim, e olha que eu falo que foi assim, né? A gente fala muito em empoderamento da mulher e tal, eu acho isso muito bacana, mas eu conheci a mulher empoderada há 25 anos, ela que me pediu em casamento, né? Então, você imagina isso, a gente tinha 20 anos, eu morava em Salvador, né? E aí a gente foi morar em Natal. E aí a gente fazia faculdade, só que cursos diferentes. E um belo dia, uma menina chegou para mim, uma amiga da minha sala, Adriana, ela chegou e disse, olha, uma amiga minha disse que namora com você. Eu disse, poxa, mas eu acabei de chegar de Salvador, não estou namorando com ninguém não, estou solteiro. Eu disse, pois é, minha amiga Fabiana disse que namora com você. Eu falei assim, quem é a Fabiana? Eu disse, não, ela faz o curso tal, e na hora do intervalo eu te mostro quem ela é. Ela mostrou. Aí eu fui lá conversar com ela, eu falei, você que é a Fabiana? Ela disse, não, porque a Adriana disse que a gente está namorando. Aí Fabiana disse, é verdade, a gente está namorando. Eu falei, sério? Aí ela disse, faz 15 dias que a gente está namorando. Eu falei, pô, então me dê um beijo para comemorar os 15 dias. Aí ela me deu um beijo. Com 30 dias de namoro, a gente saiu para jantar, ela chegou e disse, olha, eu tenho uma coisa para pedir. Eu falei, pois não, vamos casar. Eu disse, Fabiana. Aí, ó, a visão machista, certo? De 25 anos atrás. Você tá grávida? Aí ela disse, não, eu quero casar, e falou, Fabiana, não tenho dinheiro, eu sou estagiário de um banco, tal, não tenho dinheiro nem para aliança. Ela disse, não, minha mãe, quando faleceu, ela me deixou um relógio, eu derreti, tá aqui a aliança.
E aí a gente, com 30 dias ela me pediu casamento, eu aceitei, com 6 meses a gente casou, e a gente está junto até hoje, né? Tem a Renata e a Bruna aí como fruto dessa nossa jornada aí tão linda. E assim, cara, eu acho que se eu não fosse Fabiana, eu talvez não fosse melhor, né, hoje, exatamente por isso, porque ela me forçou a ser muito melhor ela perdeu o pai muito cedo, a mãe muito cedo, antes dos 15 anos ela não tinha mais nem pai nem mãe, herdou um pequeno negócio, e ela sempre foi inspiração para mim, né, a força que ela tem e tal, e assim, eu acho que eu não sou nem 50% do que ela é, eu digo muito assim, eu sou muito, muito frouxo, muito, você fala, porra, Fabiano, você é... Então, assim, tem uma admiração muito grande. Então, eu acho que isso, assim, ajudou muito também, né, então eu aprendi muito nesse convívio e admirando ela, além de amar, admirar. E assim, ela teve que aturar muita coisa desse viés, né, e tal, do olhar que tinha, e ela foi muito paciente comigo, ainda é, né, então eu agradeço demais. Estou em uma desconstrução absurda. E aí, voltando para a tua pergunta, eu acho que a grande questão nesse aspecto de ser um ser humano melhor pô, eu me perdi aqui, quando eu falo Fabiano eu me perco. Qual era a pergunta mesmo? Que você falasse dos seus livros, quais são as contribuições. Eu sou muito tímido para falar das minhas coisas. Isso aqui eu falei de Fabiana porque além de eu gosto de falar do tema, mas é porque é uma fuga também. É engraçado, né? Eu lancei um livro de vendas com o Kiko, mas eu não gosto de me vender. Eu não gosto de falar, eu faço isso, tal. Assim, eu acho que eu dei uma sorte de sempre as pessoas falarem do meu trabalho e aí acabarem me procurando. Aí é mais fácil, né? A pessoa tem um interesse, mas eu partir lá e buscar, eu sempre fui muito tímido em relação a isso. Mas, assim, talvez o livro que tem mais a ver com isso, que já mostra uma evolução e está começando uma movimentação. A movimentação é o segundo livro, fala sobre 24 movimentos que eu fui percebendo que algumas empresas iam implementando e que, com isso, impactavam muito na perenidade do negócio, nos resultados do negócio. Eu vou falando desses movimentos, e um deles, por exemplo, é a questão da espiritualidade nos negócios, né? E isso, na época que eu estava falando disso, ainda tem aquela questão de, primeiro, confundir espiritualidade com religiosidade, e depois achar que isso não tem a ver com negócio. E aí falava muito de espiritualidade, de meditação, de propósito, né? Enquanto as empresas falavam muito de missão, eu estava falando de causa, as bandeiras que você defende e tal. E no Cura Empresarial, que foi o penúltimo livro, aí sim, aí eu entro muito nessa relação de ambiente de negócios, o que representa o ambiente tóxico, como é que um líder pode ser mais alcalino, estimulante, né? Então, essa toxicidade que já tem no mundo empresarial de uma forma geral. E aí eu trago alguns elementos. Cura é um acróstico, né? É cultura única de respeito e aprendizado, cura. E aí eu falo muito isso, como você desenvolver uma cultura de respeito e aprendizado, e como isso é importante para os negócios, já que, de uma forma geral, ter negócio e buscar o lucro é fundamental para uma empresa, já nos pressiona o suficiente, que a gente tem que ter uma liderança que traga esse respeito para dentro, que traga a cultura do aprendizado, de um aprender com o outro, da generosidade, da empatia, da compaixão. E aí eu falo um pouquinho disso no livro, né? Pronto. E o último livro é com um querido amigo, né, parceiro aí de propósito, Kiko, que eu Parei de Vender Assim, que aí a gente busca também essa questão de trazer mais humanização para vendas, né, para a gente não esquecer que cliente é gente, né, e é muito bacana, porque uma das inspirações para esse livro foi o filme Bacurau, e tem uma cena muito legal do filme, que chegam dois estrangeiros lá na cidade, e meio com um tom meio assim, né, preconceituoso, eles perguntam quem nasce em Bacurau é o quê? E aí uma criancinha levanta e diz, é gente, né? Então, eu acho que é essa a essência do negócio, né? Gente. E a gente entender que as pessoas são diferentes e que essa diferença é linda, é massa, é o que nos faz melhor abraçar as diferenças, né? Então, isso é bacana.
Fred, muito bom ouvir você falando. Você fala, você estava falando aí da sua timidez, mas a sua tranquilidade em falar torna a sua fala muito harmônica, assim, né? Então eu agradeço muito. E nessa sua fala gostosa de ouvir, eu encontrei uma série de coisas importantes, assim, né? Eu acho que você é um pouco tímido em dizer que tem feito uma diferença na alteração do mundo. Você terminou trazendo uma lição muito bacana de como se movimentar no lugar que eu estou, de uma forma simples, né? Em um processo crescente de aprendizagem, que é isso que se faz mesmo, né? Que é isso que é transformar, onde eu consigo alcançar. Então, eu acho que a sua experiência, né, nessa fala que você traz, a apresentação de onde você tem se transformado, é muito bacana, é muito interessante. Você mostra que não são grandes feitos, ou uma grande... um ato heróico, né? O ato heróico, meio nietzschiano isso, mas o ato heróico está em se reconhecer, né, no processo e se aceitando e fazendo um processo de transformação. Então, e aí isso me faz, né, pensar que, enquanto você falava, de que não é à toa que a gente se encontra. De alguma forma, essa questão que você traz está relacionada a um alinhamento de conexão energética, assim, né? Nós estamos juntos dentro desse espaço, que agora está sendo simbolizado aqui por essa tela, mas existe um encontro que, para mim, é muito simbólico, de pessoas que estão se movimentando em um mesmo caminho de transformação, e que é uma transformação que, ao tempo que as coisas ficam melhores para a gente mesmo, porque você falou lindamente sobre sua relação, né, com sua esposa, e ao tempo que você se descobre nessa relação, por exemplo, né, e se torna uma pessoa melhor, você vai melhorando todo o seu entorno. E eu acho que isso é bem alinhado com o que a gente está propondo, e aí faz ter todo o sentido, o propósito da virada da diversidade, sua fala. Então, eu quero agradecer muito por ela, né? É muito espontânea, né? Porque a gente não ensaiou isso, e é muito bacana ouvi-la, porque também me traz esperança, né? Esperança de que todo esforço que a gente faz é válido, né? De que esses investimentos, eles são possíveis, e de que ter você nesse lugar, e outras pessoas que a gente tem conversado nesse mesmo lugar das entrevistas, no lugar de transformação, indica que o mundo está em transição, e que nós somos os atores, né, os sujeitos dessa transição. Total, Isso total. E tem uma coisa engraçada não, interessante, né, Carol, que tem uma frase de um pensador chamado Rumi, que diz assim: o que você procura também está procurando você. Tá? Por isso que é muito bacana aquela outra frase aí, eu não vou lembrar de quem que é você se realiza naquilo que você é. E por isso que a busca é para dentro antes de ser para fora, né? Então, quanto mais eu me entendo, quanto mais eu me conheço, mais claro está quem eu sou e como eu posso contribuir para mim e para o mundo. E aí, quando fica claro, as conexões vão acontecendo. Então, vou dar dois exemplos práticos disso que aconteceu comigo. Então, eu falei que no meu segundo livro, Movimentação, eu falava de causas, propósitos e tal. E eu sempre falo de tendências. Eu sou o cara que fala muito das tendências de negócio, o que vai acontecer, e isso eu viajo muito para ver tendências e tal, e eu sempre dava muito exemplo de fora. E aí, alguém, depois de uma palestra minha, disse: pô, velho, não tem ninguém aqui no Brasil que faça isso. Eu disse: pô, velho, verdade, né? Eu tinha que estar divulgando mais exemplos daqui, do nosso país. E aí eu procurava e não achava. Um belo dia eu estava em Brasília e fui dar uma palestra lá e estava no hotel, zapeando. Aí um programa sobre negócios sociais e impacto social na Globo News. E aí passou o primeiro case, o segundo, o terceiro era da Eusaria, que é dos queridos amigos Zé Pimenta e Kiko, né? Eu disse: porra, que massa, velho. Onde é isso aí? Salvador? Não acredito, não. Aí olha que é coincidência, só que não é coincidência. Na outra semana eu tinha uma palestra em Salvador, né?
Aí eu disse, velho. Aí cheguei lá na palestra e achava que todo mundo conhecia a ousaria, porque como é que o mundo não conhecia um negócio daquele? Tava passando na Globo News, em Salvador, todo mundo já conhecia a ousaria, todo mundo já amava a ousaria. Eu perguntei, quem aqui conhece a ousaria? A palestra lotada. Uma pessoa levantou a mão. Aí eu já dei um sermão na galera. Eu falei, velho, como é que vocês não conhecem a ousaria? Tal, 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 tal. Eu sei que o voo era rápido, eu tinha que dar a palestra e depois voltar. Chegou aos ouvidos de Kiko e Zé que eu tinha elogiado a empresa, tal, tal, tal. E a gente começou a se falar. E aí, um mês depois, eu voltei a Salvador, fui na ousaria, fiz um documentário sobre a ousaria. No ano passado, Renata Martorelli, da Ponto Diverso, fez um workshop com a gente. Foi ano passado, esse ano, não lembro, mas fez um workshop e ela estava lá. E aí, a gente se conheceu. E depois ela foi fazer o eco lá para a gente, na empresa, e agora a gente está aqui, né? Então, vê que as conexões são tudo. Agora, para a conexão acontecer, a gente precisa estar claro, né? E aí a energia começa também a fluir, isso que você falou muito bem, Carol. Então, uma coisa vai levando a outra, quando está claro qual é a nossa vocação, né? Qual é o nosso propósito, a nossa razão de estar aqui, né? Então, aí as coisas vão acontecendo. Isso é fundamental, né? Esses encontros, às vezes os encontros, eles acontecem exatamente para a gente reforçar, porque muitas vezes a gente vai se desprendendo desse propósito, daquilo que a gente acredita, daquilo que a gente tem por vocação, de fato, quando a gente começa a andar em caminhos aonde não é o nosso lugar. Então, ou quando a gente tem uma sociedade que diz para a gente o que é certo, o que é errado, o que a gente pode, o que não pode, o que a gente deve, o que a gente não deve fazer. Então, às vezes, esses encontros, né, por vezes, e aí muitas vezes isso é propositado, né, eu acho que existe um propósito exatamente também nessas coincidências, que a gente chama de coincidências, para a gente reforçar, para a gente voltar para o nosso centro, né, e seguir em frente. Eu digo que também este nosso encontro foi muito, muito rico, né, e muito importante para Pontos Diversos, porque quando a gente tem a gente enxerga modelos de sociedade que são muito distintos do que a gente vê na prática na maioria dos ambientes. Então, quando às vezes parece que a gente tá fora, né? É muito fora do planeta, né? Muito fora da ordem mundial, né? Como já disse Gilberto Gil. E aí você acaba se sentindo, né? Tem alguma coisa errada, não é bem assim, né? E aí, quando você olha para o lado e você reconhece pares, né? E um grande objetivo dessa virada é exatamente esse, né? A gente reconhecer pares, é a gente evidenciar a quantidade de pessoas que estão fazendo movimentos riquíssimos, movimentos efetivos, movimentos concretos, palpáveis, né? E até os movimentos subjetivos, porque eles acontecem e eles levam para que esses encontros aconteçam, né? Então, tudo isso é muito, muito importante. Eu fico muito, muito honrada com a sua presença, com a sua participação. Aproveito, antes de devolver a fala aqui para a Carol, digo que a inspiração que você traz, né, tanto dessa maneira tranquila de falar, eu acho que isso é resultado do que a gente ouve do walk the talk, né? A gente tem que poder fazer exatamente tudo aquilo que a gente acredita. E a gente vive numa sociedade que impede que muitas pessoas façam o que elas acreditam e que sejam quem elas são. Então, usar desses espaços de privilégio, né, usar dessas condições, quando a gente tem esses espaços, é muito importante. Você representa isso de uma maneira lindíssima, admirável, e que a gente tem muita honra de dividir aqui nesse nosso espaço. Então, muito grata pela sua presença, e devolvo aí a fala para a Carol, para que ela possa... Sim, diga. Só antes de passar para a Carol, eu que agradeço o convite, agradeço a honra de conviver com vocês, de aprender com vocês, de evoluir com vocês. Parabéns pelo trabalho da Pontos Diversos. Eu sei que é um super desafio. Empreender no Brasil é um ato de resistência, e empreender dentro dessa temática de diversidade é ainda mais desafiador. Por mais que a gente esteja falando muito do tema, ainda é um desafio fazer, né, o walk the talk, fazer acontecer. Então,
Algumas marcas fazem isso por essência, por DNA, outras estão fazendo porque agora existe uma onda de que isso de uma forma ou de outra, o importante é fazer, né? Vai que quem não tem isso como essência pega gosto, né? Que assim, rapaz, isso é bom e tal, e aí, né? Então é ótimo, então parabéns por existirem, sorte aí da Bahia, sorte do Brasil, que tem pontos diversos, para nos ajudar nesse processo de desconstrução, de evolução, né? E de melhoria para o mundo, saber que nossas ações enquanto empresários, empreendedores, não são binárias, dá para ganhar dinheiro enquanto a gente melhora o mundo, e a melhoria do mundo passa por mais diversidade, mais inclusão, mais representatividade, e que quanto mais isso, é um ciclo virtuoso, né? Você tem o fluxo de caixa que é alimentado pelo fluxo de causa, e o fluxo de causa é alimentado pelo fluxo de caixa. Então, parabéns, é muito bacana, e você que está nos vendo, não deixe de acessar o site das Pontos Diversos e ver como é que você pode se conectar com essa empresa massa, com esse movimento massa, e fazer parte, né, dessa mudança. Então, vai lá, vê quais são os produtos, quais são os serviços que mais se encaixam com o seu negócio, e você que não tem um negócio, mas que é teu, você que é um profissional, você que precisa de colocação, recolocação, e tem dificuldade por algum tipo de barreira, né, procura eles também, porque eles conseguem atender os dois lados aí, o de quem se conectar aí com quem quer trabalhar e com quem quer trazer diversidade para os negócios. Então, recomendo aí o trabalho dessa gente massa aí. Fred, muito obrigada. Sua fala fecha, né, de maneira excelente, né, nosso diálogo, não por indicar a Pontos Diversos somente, é importante, como você disse, é um grande desafio fazer o que a gente está fazendo, e é obviamente que qualquer investimento como esse é necessário de sustentabilidade econômica, e como você falou, né, é o fluxo de causa e de caixa, aqui no caso da nossa organização, a causa, né, é a mola propulsora aí. E sabe, Carol, desculpa, só a última coisa, me lembrou uma frase de um empreendedor consciente que eu adoro, Kip Tindall. Ele diz que ele montou a empresa dele e aí sobre a seguinte ideia: a gente não existe para gerar lucro, a gente gera lucro para existir, né? Isso é fantástico. E é um movimento que é um grande desafio, principalmente quando a gente tem a causa como elemento de início de tudo, né? Porque a Pontos surge do desejo, né? Do sonho de mudar. E o que você traz na sua fala, uma grande contribuição, né? Que eu imagino para todo mundo, que é nesse momento de transição que nós estamos vivendo, porque transição não é confortável, né? Então, e nós estamos vivendo isso. Nós somos uma geração de transição. Imagino que o que vem na frente é muito fruto da responsabilidade que nós estamos assumindo hoje. Então, quando a gente encontra esse movimento que a gente está fazendo aqui, e pessoas que estão comprometidas com esse movimento, e que, por exemplo, convidam, né, outras empresas, como você acabou de fazer agora, né, outras pessoas, para participarem de alguma maneira desse movimento, a gente pensa que esse futuro, esse porvir, tem uma grande possibilidade de transformação, e só por isso eu já me sinto lisonjeada de estar aqui nesse processo, de estar na sua companhia, na companhia de Renata, que é minha grande parceira aí de trabalho, na companhia de Luiz, né, e dos nossos bastidores, né, porque a Pontos tem muita gente aí trabalhando nos bastidores para proporcionar esse momento aqui para a gente. Então, essa transição é justamente o momento que a gente precisa viver para que o porvir seja sustentável. Os nossos modelos já estão demonstrando insustentabilidade, eles mostram necessidade de transformar. E essa tendência que você colocou na sua fala, ela não é uma tendência aleatória, ela é uma tendência por sustentabilidade, ela é uma tendência por preservação, né? Então, a gente precisa muito olhar para os lados e assumir que os padrões não correspondem à nossa dinâmica de
expansão necessária. Porque a questão é que a gente só evolui, né? Não existe possibilidade de voltar atrás. O que a gente tem a partir daqui só vai para frente. O que a gente precisa é tomar novas decisões para que seja sustentável esse porvir, né? Então, sua fala, ela é muito alinhada com a perspectiva política, pedagógica e amorosa que a Pontos tem nas suas ações. E o convite que você faz para as pessoas, empresas olharem para Pontos, né? Eu quero devolver perguntando assim, perguntando para você assim, qual é o seu negócio? Você está fazendo, qual é a sua empresa? No Brasil, qual é o seu negócio? Eu só queria dizer o quanto que, antes de você dizer, e já passando a bola, para você falar da Credere, né, o quanto é importante essa gigante. Quando eu falo em gigante, é gigante em significado, em propósito, e de ter o privilégio de ter um fundador como você. Então, eu falo também que foi muito, muito rico e muito... A princípio, o convite foi surpreendente, porque foi quando, a partir daí, que eu pude conhecer vocês mais de perto, ter uma empresa de tecnologia que estava preocupada em expandir consciência sobre temas que são estruturantes, né, da sociedade. Então, foi muito... É muito inspirador, e que isso seja exemplo para muitas empresas. Então, fale deste exemplo e fale dessa gigante, por favor. Assim, é uma honra muito grande, assim, ter sócios, né, que convergem nesse pensamento, né, eles são, em média, 10 anos mais jovens do que eu, e me inspiram muito nessa provocação desses olhares, né, e tudo. Então, a gente acabou se encontrando muito nessa crença de que é uma empresa de tecnologia, mas a gente usa a tecnologia como um meio, né, um meio para ajudar pessoas a terem uma vida melhor de alguma forma, mais simples, mais fácil, mais saudável. Então a gente busca, através do que a gente desenvolve, melhorar a vida de quem trabalha com a gente e de quem consome o que a gente desenvolve. E aí a gente usa aquilo, né? Indivíduos melhores dentro da Credere fazem uma empresa melhor que ajuda a melhorar o mundo através do que a gente constrói. Então, aí a gente traz muito esse conceito e a gente é muito alinhado, a gente é diferente num monte de coisa, mas nisso, que eu acho que é o que dá uma liga bacana, nos ajuda. E aí a gente tem um time, assim, fantástico, que também navega, sabe, na mesma direção, nesse sentimento de que essa jornada tem que ter um significado, e esse significado não é vender mais apenas, vender mais é importante, que nossa meta não pode ser só quanti, tem que ter quali. E a gente tem que trabalhar com um sentimento de algo maior, né? Que a gente está construindo algo maior que faça diferença nas nossas vidas e na vida de outras pessoas. Então, a gente acredita muito nisso, né? É interessante que isso parece muito filosófico, e dá muito trabalho montar um negócio que tem esse tipo de pensamento, porque a gente sabe que a maioria dos negócios ainda estão ali naquele pensamento da década de 70 do Milton Friedman, o economista Milton Friedman, que dizia que o único objetivo de uma empresa é gerar lucro para os seus acionistas, né? Então, a gente acredita que não tem problema nenhum em buscar o lucro, o problema é buscar apenas o lucro, né? Então, a gente precisa ir além do lucro, e a gente acredita nisso, mas, assim, é igual o que vocês acreditam, o propósito de vocês é fortíssimo e claríssimo, mas vocês escolheram um caminho que é muito mais desafiador. E parabéns por isso, porque se o propósito não fosse forte, o desafio é do tamanho do propósito. E para a gente é a mesma coisa, né? Porque, por exemplo, a gente acredita, e tem lá na nossa filosofia de trabalho, que o trabalho faz parte da vida, ele não é a nossa vida. Né? E normalmente é o contrário do que a gente vê nas empresas, né? A gente vê muito esse negócio de dormir para os fracos, a gente acredita que dormir é para os heróis, né? Porque na hora que a gente está acordado, a gente usa muito bem o tempo, a gente não sequestra o tempo de ninguém, a gente procura proteger o tempo das pessoas que trabalham com a gente, para que nesse tempo ela consiga produzir, para que não precise ficar além do tempo, né? Então, a gente procura isso, mas é muito difícil, não é nada fácil, e a gente não vai numa velocidade que a maioria que pensa diferente vai, mas tá bom para a gente, tá indo e tá dando certo. Então, a gente acredita que é um bom caminho, principalmente por ser o caminho que nos representa, né? Eu acho que o mais importante é a gente estar seguindo
o nosso caminho, né? Por mais que a gente poderia estar em outro lugar, mas não fazendo algo que a gente não acredita, fazendo algo que a gente não acredita, acho que não seria bom. Então, é desafiador, dá trabalho, mas pelo menos é algo que a gente acredita pra caramba. Pois é. E aí, quando você fala, o que me vem assim, né? Imediatamente, assim, por mais Freds e por mais sócios parecidos com os sócios da Credere, né? Porque acredito que esse repensar da lógica empresarial é algo muito importante. Talvez não exista um único modelo, nem o modelo correto, né? Mas eu acredito que a composição entre o propósito e a sustentabilidade precisa dialogar o tempo todo, né? E não só a sua sustentabilidade como empresa, mas a sustentabilidade do entorno da empresa, né? Que é esse o grande ponto, que a diversidade, a inclusão, essa discussão toda que hoje é muito forte sobre a sustentabilidade ambiental, promovem, né? Que é a reflexão de pragmáticas que, como você falou, na década de 70, não se pensava ainda, mas que hoje nós, essa geração, estamos com a responsabilidade e o compromisso de pensar, né? Faz parte aí do nosso universo. Precisamos trazer mais pessoas e, por isso, eu gostaria agora de uma tecnologia para multiplicar vocês, se possível, faça isso. Você sabe é igual quando a gente começa a olhar para a diversidade mesmo, entender, né? Renata deu uma aula para a gente, assim, eu entendi tanta coisa de diversidade quando eu tenho, inclusive isso que você falou aí da política, que é o posicionamento, a questão da pedagogia, da didática, que é como você conscientiza, e da amorosidade, da apreciação, que é, né, você demonstrar isso em tudo, a forma de você se posicionar. Do mesmo jeito, tem muita gente massa com essa linha de pensamento e tal, que está precisando de espaço. É a mesma coisa, a briga também é por isso. Por quê? Porque muitas vezes falar o que a gente fala não é tão interessante. Então, tem muita gente precisando de espaço, representatividade também falando sobre isso. A gente tem lá fora grandes exemplos, a gente tem movimentos interessantes como Sistema B, Capitalismo Consciente e vários outros, fundos de investimento com base em ESG, que são empresas que cuidam do ambiente, da governança e da sociedade. Então, o movimento está crescendo, sabe? Está crescendo bastante. Eu acho que não só o trabalho da Pontos nesse caminho da diversidade, como o trabalho desses movimentos para um novo olhar sobre fazer negócio, está acontecendo e a gente vai ter mais, tenho certeza que sim. Tá, sim. Tanto é que a gente é fruto de um monte de gente que nos inspirou também, né? Então, tem o Yvon Choyna, da Patagônia, o Jason Fried, do DHH, do Basecamp, né? Então, a gente tem o pessoal aqui da Bahia, do Paraíso Verde, que é uma turma querida lá de Ilhéus, né, que faz óleo de coco. Pô, tem um pessoal da Sertão Livraria Café lá de Jacobina e na Bahia. Putz, tem Ousaria, sabe? Tem um monte de gente que inspira a gente um pouquinho desses aí, com o nosso próprio tempero também. Sim. Muito obrigada, Fred. Eu quero finalizar aqui, além de agradecendo você, fazendo aqui um papel assim bem novo para mim, que é de indicar, né, que as pessoas curtam a nossa entrevista, compartilhem com as pessoas e que a gente possa tornar, eu não sei muito bem quais são as palavras, curta, compartilhe e que a gente possa tornar esse movimento cada vez maior, né? É essa a questão da virada. Quando a gente fala assim, vamos virar, a gente está dizendo assim, não somos os únicos, estamos juntos com muitos outros, estamos usufruindo desse lugar que uma ancestralidade gerou, né? Mas queríamos trazer mais. Vamos arrastar pessoas para mudar isso. E acho que você indicou caminhos muito bacanas. Esse caminho que você trouxe da sua própria experiência é um caminho plausível, fácil, possível para todas as pessoas que desejam, né? Vamos começar por nós mesmos, vamos nos informar, né? Formar também,
porque esse é o percurso. Se eu preciso transformar, aquilo que eu já sei precisa ser desconstruído para dar lugar ao novo. Esse é o ponto da transformação, que às vezes dói um pouco, né? Porque o lugar de conforto me deixa exatamente o que ele existe para ser confortável. E a gente precisa mudar esse lugar de conforto, porque esse lugar ele não está sendo bacana, já que a gente não consegue um mundo equânime com ele e não consegue a redução das mazelas que a gente gerou nesse processo de construção que a gente vem fazendo até agora. Então, é importante, muito importante, novos posicionamentos que não se darão se a gente não se abrir para novos aprendizados e escutas com os diferentes, né? Então, eu e Rê somos prova disso, né? É uma pessoa da área social, assistente social, que se junta com alguém da área administrativa para pensar em um mundo diferente. Então, acho que a gente precisa se olhar com essa empatia, né? E dizer, olha, sei tudo bem que você não sabe, mas tem como aprender, né? Esse é o convite. Esse é o convite. E isso é interessante, né? Porque na mitologia grega, por exemplo, tem uma questão do tempo, e tem o deus Cronos, né? Que é da cronologia, do cronômetro, desse tempo que nos devora. Mas tem um conceito bem interessante daquela... que fala o seguinte, que se você tem uma ignorância em um determinado tema, ignorância não no sentido forte que a gente usa da palavra, no sentido de não saber, eu sou ignorante num monte de coisa. E a gente se encontra daqui a 6 meses, e eu continuo ignorante naquilo, para esse conceito de Cronos, que não é só o tempo cronológico, se eu continuo na ignorância depois de um tempo, o tempo não passou para mim. Olha que interessante. O tempo só passa se eu evoluir, né, como ser humano. Eu sair de ignorância para um determinado nível de sabedoria. E aí meu amigo Luiz França, que é um cara que me inspira, é meu mentor em gestão de pessoas, que é mais um baiano aí querido, que veio na minha vida através do contato com o Kiko, por exemplo, ele diz que depois que você perde a ignorância e você chega no nível de consciência, você perde a ingenuidade. E depois que você perde a ingenuidade, não tem mais aquela desculpa, eu não sabia. Agora você tem que praticar o que você aprendeu, né? Porque senão também não faz sentido você ter evoluído, mas você não praticar esse novo conhecimento. E essa mudança só acontece com nova consciência. Se não houver uma nova consciência, não tem a mudança, né? Então, Einstein já falou isso, o Frederic Laloux já falou isso. Então, se eu quero mudar o status quo, se eu quero mudar o padrão, eu só mudo se eu mudar minha consciência primeiro, né? Se eu evoluir a consciência primeiro. Senão, eu vou continuar enxergando a mesma coisa. E aí tem uma frase que meu sócio diz muito, que eu acho, assim, fantástica, que para quem tem um martelo na mão, tudo é prego, né? Então, se eu só tenho o martelo, onde é que eu bato? Onde é que eu bato, né? E às vezes não é batendo, às vezes é arrancando, às vezes é... Então, eu preciso ter outras ferramentas, ou seja, quanto mais eu conheço, mais ferramentas eu vou tendo para ter olhar diverso sobre o mesmo problema. Eu quero aproveitar para complementar só dizendo, né, que eu acho que é bacana sobre a perspectiva da diversidade, de que esse movimento que a gente faz, onde a gente chama pessoas para falar sobre isso e vai tentando um processo, e vai intentar, né, no processo de multiplicar isso, está ligado também a uma perspectiva que foi gerada no Brasil pelas raízes afrodescendentes, né, que é o do aquilombamento. Então, o que a gente está fazendo aqui também se refere a esse processo, né? A gente tem muito conhecimento, eu fui provocada pelas suas citações a trazer uma perspectiva afrocentrada para que a gente pense sobre uma lógica um pouco diferente, né? E exemplifique um pouco dessa diversidade, que é juntos a gente supera, né? E o aquilombamento ele tem a ver com isso, bem como a filosofia africana que fala do Ubuntu, que é se eu sou, né? Porque nós somos, então não tem sentido ser sozinho, né? Então olha que bacana, olha como isso ele não é contraditório, é complementar, né? Então eu trouxe as minhas referências, você traz as suas referências, e eu saio daqui muito mais rico, porque agora eu tenho as minhas e as suas,
né? E aí eu misturo isso e crio uma nova inteligência, né? Então, é isso que é fantástico, que as pessoas que não percebem precisam perceber. Porque a gente evolui de consciência estudando, viajando, e a minha forma predileta é convivendo com pessoas diversas, porque aí como o meu olhar sobre aquilo com o olhar dela sobre aquilo, e aí eu formo uma nova consciência, né, a partir de um outro olhar. E aí isso, por exemplo, e aí eu vou conhecendo termos, como você acabou de falar. A Renata, quando falou com a gente no ECO, falou sobre capacitismo, que era um termo que eu não conhecia até ela falar, né? Eu fui estudar sobre isso, falei, caramba, existe isso, velho, que ignorante eu era sobre isso. Então, eu já evoluí graças a um papo com alguém diferente de mim, né, que veio para contribuir. E, claro, que aí a gente tem que estar aberto, né, porque uma pessoa diferente vai falar de uma forma diferente. E, muitas vezes, isso pode chocar com o que a gente acredita, com a forma que a gente... mas ela foi muito dura. Mas aí você tem que... Aí entra a questão da empatia. Por que ela foi dura? Entender o que ela passou, né, e tal, as origens, para poder entender que aquela dureza tem um sentido de ser. E que é duro para você que está naquele ambiente que aquilo é diferente. E aí você vai entendendo. Você está trazendo uma coisa muito presente, por exemplo, nos movimentos negros, né, antirracistas, onde a gente verifica, né, os autores como Lélia Gonzalez, Nepomuceno, pessoas que vão falar de uma forma mais dura mesmo. Então, quando você olha, por exemplo, uma fala até a Djamila, que já tem uma tendência mais leve, né, ela também traz uma coisa dura, e tem muito a ver com o peso do racismo para a pessoa negra, né, principalmente para as pessoas pretas, né, então, a gente, essa dureza, isso está nessa narrativa que você fala, da compreensão do lugar onde a pessoa está, e do lugar e que estrutura de lugar é esse, né, então, é importante que a empatia, ela faça essa distinção, que tem a ver com o processo de transformação também, né, muito, muito importante isso. Nossa conversa foi de um nível, assim, de qualidade maravilhoso, eu estou surpresa positivamente, né, me afetou muito positivamente, e muito obrigada, né, eu quero deixar aqui para vocês fazerem as considerações finais, porque a gente, inclusive, usou muito mais do tempo que a gente tinha previsto, né? Agradecendo com muito carinho a você, Fred, e dizer que, agradecendo a Flávia, que você citou aqui, e que se ela contribui para você fazer esse processo de evolução, ela tem que estar nesse diálogo. Fabiana. Desculpe, Fabiana, exatamente, me perdoe. E, claro, né, as mulheres, elas fazem uma diferença aí, eu vou falar desse lugar, desse processo de transformação. Eu quero encerrar minha fala dizendo, inspirada aqui por dois filósofos, né, e dois mestres aqui que são inspirações para mim, que é Carolina Barreto e Fred Alecrim, e fazer uma junção de falas aí muito simples, muito simbólica, de que somos muitos, seguimos juntos e queremos cada um de vocês que assistiu hoje esse diálogo, essa reflexão, essa possibilidade de ampliação de consciência para que siga junto com a gente. Muito grata por essa experiência. Curta esse canal, siga nossas redes sociais. A descrição aqui dos contatos de Fred está aqui na descrição desse vídeo. Então, vamos lá, seguimos juntos. Um grande abraço a todos. E, agradecer ao Luiz aí, viu? Luiz, Sim, Luiz. Obrigado. Muito obrigado, amigo.